Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos para nosso momento de oração, para este nosso momento em que aqui nos encontramos para rezar e agradecer a Deus pelo dom da nossa vida e por tudo aquilo que nós estamos vivendo e vivenciando. Mais um dia, com a graça de Deus, aqui nós estamos e eu espero te encontrar bem. Sim, eu espero te encontrar bem. Espero que tudo esteja muito bem na sua casa, na sua vida, aonde você está. E com muita alegria, a gente mais uma vez aqui se coloca na presença do nosso Deus que é bom. Sim, o nosso Deus é bom. A gente se coloca na presença do nosso Deus que nos quer muito bem e Ele faz isso para nós. Ele faz todas as coisas darem muito certo na nossa casa, na nossa vida e aonde nós estamos. A gente tem a graça de começar hoje mais um momento de oração aqui, no início desta manhã, desta sexta-feira, desse dia 12. E ao começar este momento de oração aqui, a gente olha para uma realidade muito bonita, para a nossa família, para aquilo que está ao nosso redor, para aquilo que está na nossa vida, para aquilo que Deus coloca junto de nós. E é assim que hoje a gente vai ver uma realidade muito bonita. Hoje a gente vai ver uma realidade maravilhosa que a gente deve sempre colocar no nosso coração. A igreja jamais desiste da família. Às vésperas de celebrar o Dia dos Pais, às vésperas de celebrar o início da Semana da Família, aqui mais uma vez a gente precisa dizer que sim, a igreja não desiste da família. E convida você também a não desistir da sua família. E convida você a não desistir da sua família. Por isso, ame, cuide, proteja, ampare, lute, brigue pela sua família para que ela sempre esteja bem, para que ela sempre esteja em paz, para que todas as coisas sempre deem muito certo. Lute sempre pela sua família. Lute sempre pela sua família. Valorize sempre a sua família. É o dom mais precioso que a gente tem. É o dom mais precioso que a gente possui. E hoje, então, no nosso Evangelho, a gente vai ver Jesus que é colocado diante de uma pergunta muito difícil. Senhor, é permitido ao homem mandar a sua mulher embora de casa? É permitido ao homem separar-se de sua mulher? É permitido ao homem despedir a sua mulher? E aí a gente vai perceber que Jesus que nunca brincou com a vida, Jesus que nunca brincou com nenhum sentimento, Jesus que não brinca com as coisas, ele vai mais além do que uma simples separação, porque elas acontecem na vida, né? Do que um simples, cada um pega o seu caminho, porque isso também acontece na vida, no casamento, para algo muito maior.
para algo muito maior. Jesus vai na essência de tudo. Ou seja, Jesus vai na essência de tudo. E aí a gente vai aprender uma coisa muito bela. Quando Jesus vai na essência de tudo, ele vai lá justamente aonde precisa ter o amor, aonde o amor precisa se fazer necessário. Sabe, é justamente aí, né? É justamente aí que Deus vai, que Deus toca. Porque quando a gente coloca dentro de um casamento o amor, o perdão, a compreensão, as coisas elas são diferentes. Mas ninguém carrega um casamento sozinho. O casamento é feito a dois, né? Ou seja, né, é o casal, é o homem, a mulher que precisam querer dar certo. E eles darão certo. Sabe? Então a gente olha para essa dinâmica muito bonita, para essa dinâmica muito bela, do amor que pode e deve ser celebrado. O amor que pode e que deve ser celebrado. O amor que é uma responsabilidade de um para com os outros. E é justamente assim que a gente vai dando os nossos passos. Vamos então pedir o dom do Espírito Santo para olhar para a nossa família hoje. Vamos pedir o dom do Espírito Santo para a gente ter relacionamentos, casamentos ainda mais sérios e ainda mais firmes. Vamos pedir o dom do Espírito Santo para que a nossa família, né, seja sempre um porto seguro, um porto muito abençoado. E é por isso então que a gente inicia este momento dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E com o coração cheio do Espírito Santo, com o coração repleto da presença de Deus, nós queremos então, nesse instante, com o sinal da Santa Cruz, colocar todos sob o cuidado de Deus. A nossa família, aqueles que nós queremos bem. E é assim então que a gente vai dizer, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, desejo a sua família, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse dia 12, nesta sexta-feira, mais uma vez, eu quero te convidar a colocar diante do Senhor a tua família. Vamos amar, vamos cuidar, vamos proteger, vamos amparar, vamos abrir os caminhos, vamos transformar a vida de quem está ao nosso redor. Lembrem-se de uma coisa, quando a gente fala de família, eu sempre gosto de usar esta expressão.
aquilo que a gente cuida costuma durar. Agora, aquilo que a gente cuida, ama, dá atenção, protege, dura muito mais. E é com essas atitudes que a gente quer olhar para a nossa família. As coisas costumam durar, mas aquilo que é cuidado, aquilo que é amado, aquilo que é protegido, dura muito mais. Dura muito mais. Coloquemos no nosso coração o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 ao 12. Mateus, capítulo 19, versículo 3 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. E naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará a casa, o homem deixará pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus então perguntaram: Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. E Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E com esta palavra de Deus que hoje nós colocamos no nosso coração, a gente vai entender uma coisa muito bonita e que a gente precisa colocar no nosso coração. O casamento nunca será fácil, né? Vocês sabem que Romeu e Julieta nunca existiram, né? Vocês sabem que o casamento não é ilusão e não pode ser uma ilusão. O casamento, ele tem
Na verdade, um homem e uma mulher que procuram, que procuram ser felizes. Eu penso que isso deveria ser o primeiro princípio do casamento, a busca pela felicidade. E a busca pela felicidade, ela começa quando a gente coloca, nessa busca alguns ingredientes. Quando a gente coloca o ingrediente do amor, e o amor, ele precisa ser cuidado. A gente precisa cuidar do amor de um para com o outro. O amor não se compra, não se vende. O amor, ele é fruto daqueles pequenos gestos que a gente realiza. Sabe? O amor é fruto de pequenos gestos, de pequenas atitudes. O amor não é só um sentimento, e não pode ser isso, porque o amor, ele faz com que a gente comece a cuidar de quem está ao nosso redor. Às vezes se corre o risco de pensar assim: basta dizer eu te amo. Mas quantas pessoas dizem eu te amo da boca para fora? Quantas pessoas, inclusive, postam fotos, e dizem eu te amo, mas no dia a dia não é bem assim. Veja meu irmão, veja minha irmã, quando Jesus ele vai colocando isso, ele vai falando sobre a questão do amor, do casamento, da família, é porque existe toda uma arte envolvida no meio disso. A gente vai aprendendo com o tempo que não casamos com uma pessoa perfeita. A gente vai aprendendo com o tempo que a gente não tem uma pessoa acabada, ao nosso redor. Ela está em constante construção, assim como a gente está em constante construção. E a gente precisa, às vezes, aprender uma coisa, que nós também precisamos baixar um pouquinho a nossa guarda, que a gente precisa também, de vez em quando, mudar. A gente precisa, de vez em quando, deixar de lado aquela necessidade de ter razão sempre e em tudo. Porque a gente às vezes encontra pessoas que elas só pensam nelas, mas eu, padre, eu não sei o que. E aí às vezes a gente precisa parar um pouquinho e não pensar somente em eu, mas pensar no outro. A pessoa com quem você está convivendo, ela vai mudar a partir do momento que você muda. Você já pensou estar com uma pessoa que só cobra e as coisas nunca estão boas? Às vezes, o nosso esposo tem 99 qualidades e ele tem um defeito, e a gente briga por causa deste um único defeito. Às vezes a nossa esposa tem inúmeras qualidades e tem uma mania, tem um defeito aqui entre aspas, que você sabe que nunca vai mudar, talvez. E a gente vive brigando por causa desse defeito, por causa desta situação.
E todos os dias as coisas não dão certo. A partir do momento que a gente muda, né? A partir do momento que a gente começa a mudar, a partir do momento que a gente começa a somar um pouco mais, a partir do momento que a gente começa a dar algumas voltas para salvar o casamento, para salvar o convívio, a outra pessoa que está ao nosso redor, ela percebe isso e ela começa a mudar. E ela começa a mudar. Hoje nós estamos na cultura do descartável, né? Dentro dos nossos casamentos. Você já deve ter visto isso. Do descartável. Sim. Hoje a gente acha que não podemos mais passar juntos por uma dificuldade. Hoje a gente está muito refém daquilo que o mundo diz ser o certo, né? Um corpo bonito, um corpo esbelto, né? Um corpo com tudo em cima, mas muitas vezes a gente tem um corpo fitness, né? Mas o nosso coração não é fitness. Muitas vezes a gente tem um corpo todo arrumadinho, o corpo, o externo, mas o coração, os sentimentos, as emoções, está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado. É por isso que hoje nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai falar muito claramente que um homem, que uma mulher não sai de casa, da casa do seu pai e da sua mãe para viver uma aventura. O homem e a mulher não deixam a casa dos seus pais para viver uma aventura. Não. Eles saem da sua casa, eles começam a construir um espaço com muito esforço, sabe? E aí a gente percebe, né? E aí a gente percebe que eles saem de sua casa para ser feliz. E a gente precisa colocar uma coisa no nosso coração, né? Não podemos esquecer, abandonar, sabe? A gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar. Então, comecemos dando atenção, afeto, respeito, reciprocidade, isso todos os dias. E isso vai mudando as coisas. Isso vai mudando as coisas. Sabe, comece a resgatando essas situações. Comece, sabe, a ter cordialidade, a dar atenção, elogiar, sim, corrigir quando é preciso, sabe? E aí todas as coisas elas vão se mudando, sabe? E aí todas as coisas vão sendo transformadas. Comece tendo atitudes, sabe? Atitudes simples e bonitas, né? Um elogio faz muito bem, sabe? De vez em quando, deixar os filhos com os avós, com os tios, com os padrinhos e somente o casal ter aquele momento a dois, juntos, sabe? Ter um tempo para si. Isso faz bem. Isso se chama cultivo. E quando a gente vai cultivando, né? Quando a gente vai amando, quando a gente vai se doando, todas as coisas elas vão mudando. É por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que a igreja, ela jamais desiste da família.
A igreja jamais vai desistir da família. E eu acredito que você também jamais deveria desistir da sua família. É por isso que a gente deveria de fazer de tudo para ir salvando os nossos casamentos, a nossa convivência familiar, o nosso estar juntos. A gente perdeu a capacidade de se doar. A gente é muito egoísta. E quando a gente é muito egoísta, o outro precisa estar em função de mim. O outro precisa estar em função de mim. Quando a gente é egoísta, Quando a gente é egoísta, nada vai estar bom. E a gente sempre vai achar um culpado. E a gente sempre vai achar um culpado. A gente sempre vai dizer, mas ele podia ser melhor. Ela podia ser melhor. E como é que eu estou sendo para ele? E como é que eu estou sendo para ela? Como é que eu estou sendo? Porque eu volto a dizer, se a gente deixar uma fruta, se você for no mercado e comprar uma fruta e deixar ela lá na sua fruteira, e você não cuidar, você não limpar, você não consumir essa fruta, na semana seguinte ela vai estar podre, ela vai estar estragada. Por quê? Porque você comprou, pagou um preço e deixou ela jogada lá. Você não deu atenção para ela. Você não deu atenção para ela. E ela apodreceu. E apodreceu, a gente tem que jogar fora. Quantas vezes, o nosso companheiro, ele está jogado lá no cantinho. Quantas vezes a gente não dá atenção? Quantas vezes a gente não chega junto? E aqui não é questão de dar flor, de dizer, eu te amo todo dia, de dar um chocolate todo dia, de levar para jantar fora todo dia, de tomar um vinho, uma bebida todo dia junto. Não, não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Tem tudo a ver com atenção, com cuidado e com amor. Tanto que o amor não se compra. Não adianta dar uma joia se não tem amor. Não adianta, ir jantar, sei lá, em qual restaurante chique, caríssimo, se não tem amor. Não adianta fazer aquela viagem, não sei para onde, se não tem amor, cuidado, ternura, reciprocidade. Casamentos precisam menos de imagens nas redes sociais e mais de atitudes dentro das quatro paredes. Cuidado, amor, ternura, perdão, diálogo. Isso não precisa ser postado no Facebook, no Instagram e assim por diante. As redes sociais não contribuem em nada para o fortalecimento do amor. Até porque o amor não necessita ser mostrado para os estranhos, para aqueles que você acha que são seus amigos, mas são só pessoas que estão ali, Veja, o amor, o carinho, o compromisso, a entrega precisa ser demonstrado para quem, e com quem você escolheu viver uma vida toda. Teu esposo, tua esposa, os teus filhos. É ali. Esses precisam te conhecer. Esses precisam saber que você não abre mão deles. Esses precisam sentir o calor do teu corpo, o teu cheiro, o teu abraço,
teu sorriso, o teu olhar de incentivo. São esses que precisam disso. E são pequenas atitudes que a gente pode ter, como essas e tantas outras, né? Que farão com que nossas famílias continuem sendo verdadeiros santuários de vida. Verdadeiros campos da vida, aonde todos se deem bem. Porque motivos para se separar, motivos para sair de casa, quase todos os dias se tem. Quase todos os dias se tem. Mas o que é que você vai encontrar lá fora? Você acha que lá fora você vai encontrar a solução para isso? Você acha que lá fora, com uma vida toda de aventura, isso tudo vai mudar, isso tudo vai melhorar? Então, aprendamos a olhar um pouco mais para dentro da nossa casa, da nossa vida e aquilo que está ao nosso redor. Deus seja louvado pelas nossas famílias. Deus seja louvado por tudo aquilo que está no nosso coração. Deus seja louvado pelas nossas famílias. E lembrem-se disso. A igreja jamais vai desistir das famílias. Por isso, ame, cuide e proteja sempre e cada vez mais a sua família. Então, finalizamos este momento agora e vamos pedir a bênção de Deus para as nossas famílias pela intercessão de Santo Antônio. Nos encontraremos, né, lá na segunda-feira, dia 15, dia de São Tarcísio, dia dos Coroinhas, para rezar mais uma vez. Esse final de semana é o dia dos pais, né? Você que é pai, parabéns. Parabéns pelo teu dia. Você, mulher que é mãe e pai ao mesmo tempo, parabéns também por esse momento. Benditos sejam os nossos pais. Na nossa igreja matriz, se você quiser acompanhar, semana que vem, nós vamos ter todos os dias uma missa pelas famílias, sempre com um tema diferente. Uma missa sempre bastante bonita e bastante especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e que desça sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia, uma sexta-feira abençoada, um final de semana maravilhoso. E nos encontramos segunda-feira aqui para louvar e agradecer a Deus pelo dom da nossa vida.